Vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a dependência no celular. Eu perguntei, será que a gente está muito dependente do celular ou é coisa do nosso século aí? A tecnologia avançou muito e hoje nós praticamos muitas vezes, ou até facilitamos, melhor dizendo, a nossa vida por conta do celular. Então, a gente tinha que correr para um lado, correr para o outro, ia no computador, ia no telefone, ia em tal lugar. Agora a gente concentra tudo no celular. Será que realmente é a nossa modernidade que está fazendo isso com a gente ou estamos realmente dependentes? Isso é um problema muito sério. A gente vai ver isso agora, o Tribuna do Jovem. E esse é o assunto do nosso Tribuna do Jovem de hoje, que sempre que rola um intervalo aqui, enquanto você vai lá tomar sua água, você que está aí na sua casa, a galera na hora já saca o celular e fica ali aguardando a volta, o retorno do próximo bloco. Isso acontece, isso é normal, é o Elvis fazendo Snapchat, é a galera da plateia vendo ali o WhatsApp ou outras coisas, a Jéssica tirando selfie sem parar, a banda que fica no WhatsApp, no celular. É demais, mas isso é coisa do nosso dia a dia e a coisa tá ficando assim mesmo, tá acontecendo dessa maneira. Quem vai esclarecer? Isso é um problema da nossa atual sociedade ou isso realmente não interfere em outras áreas da nossa vida? Nós vamos conversar com o psiquiatra, o doutor Diego Tavares, por gentileza. Boa tarde. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Prazer. Pode se aceitar, por gentileza, porque o assunto dá pano para manga. O que a gente pode começar falando? Primeiro, seja bem-vindo e uma boa tarde. Boa tarde a todos, tudo bem? Boa tarde. Bom, o celular deixou de ser celular há muito tempo, né? Hoje em dia o celular ele é muito mais do que um aparelho de comunicação. Ele é foto, a gente tira foto, a gente faz vídeos, a gente responde e-mails, a gente usa o celular para ter interação social, para conversar, paquerar. Então o celular há muito tempo deixou de ser simplesmente um celular. Então, e por isso, cada vez mais as pessoas têm estudado o comportamento do uso do celular. E até que ponto isso é negativo para a vida em comum? Porque, como você disse, muito bem dito, deixou de ser só um aparelho de comunicação. E muitas pessoas ali, elas acabam vivendo aquele mundinho ali, que de repente, gente que passa do ponto, gente que perde até o local onde está, isso coisas simples, mas às vezes até acidentes ou coisas mais sérias podem acontecer. É normal do nosso século ou está fugindo dessa normalidade? Eu acho que cada caso tem que ser visto de forma individual, porque quando a gente fala em dependência de celular, é mais ou menos um cérebro, é o mesmo mecanismo que acontece com quem desenvolve uma dependência de drogas, por exemplo. Então, é um caso muito mais grave, não tem a ver com isso que a gente vê, que é a pessoa usar celular e não parar de mandar foto, de dizer onde está, de fazer check-ins. A pessoa que tem realmente dependência de celular, ela tem um quadro como dependente químico. Então ela tem abstinência mesmo da falta do uso do aparelho, desenvolve comportamento agressivo e ela restringe o comportamento. Então ela, assim como o dependente químico, então ele para de fazer todas as atividades que ele fazia, deixa de ter interação social e fica com uma vida restrita ao uso do celular. Então é um quadro bem diferente do que o que a gente chama de dependência de celular hoje em dia. Mas mesmo assim, doutor, essa dependência nesse nível que você falou, claro, a gente equipara até a um usuário de drogas, entre outras coisas. Mas o normal, vamos dizer, o que todo mundo faz, ou a maioria faz, sem chegar num quadro tão grave como esse, mas também não aquela pessoa, de repente, de idade, que não acompanha muito a tecnologia, que não usa muito. Mas, assim, o geral, o quase generalizado a situação, da maioria ter que pelo menos ali, sei lá, não sei quantas vezes, 30, 40 vezes por dia, de estar acessando o celular. Isso teria problema ou ainda dá para relevar? Seria um problema, não ou não? Esse termo nomofobia, que é a dependência do celular, ele foi descrito de no-mo, então no mobile,
ausência de dispositivos móveis, né, o celular ou então o tablet, fobia, então o medo de ficar sem o dispositivo. Esse termo foi desenvolvido na Inglaterra, onde mais de 60% das pessoas têm celular e metade dessas pessoas tinham esse quadro de fissura e de sentir falta do equipamento, de não conseguir ficar mais de 1 hora nas 24 horas do dia sem o dispositivo. Então eles começaram a estudar e viram que tinham alterações comportamentais muito semelhantes a quem era dependente de outras coisas, por exemplo. Agora, o que mais chama a atenção no caso do uso excessivo do celular, isso é mais comum. O uso excessivo do celular, ele pode esconder outras doenças. Então, por exemplo, a gente vê mães que ficam com o celular 24 horas por dia, regulando onde os filhos estão. Então, um comportamento ansioso, não consegue dormir, fica mandando mensagem a cada 10 minutos. Então, a ansiedade está aí muito mais frequente, está escondida, mascarada, como um uso excessivo do celular. Então, e o tratamento para isso, às vezes não precisa de remédio, é simplesmente ela suportar a falta da notícia, porque a gente não tem controle sobre a nossa vida nas 24 horas. Existe um limite? A partir daqui é doença, isso daqui é normal. Existe esse limite, não? Então, o limite é quando provoca prejuízo no comportamento, na vida do indivíduo. Então, a mãe deixa de dormir, começa a ter insônia, começa a ter alterações físicas, fica apreensiva, fica tensa, por conta de não conseguir lidar com a falta de informação de onde o filho está, se o filho está bem, se foi para a escola, se chegou. Então, tem mães que precisam mandar mensagens assim, chegou, onde chegou, com quem está. A cada 15 minutos o filho precisa estar dando devolutiva de onde está. Então, e com certeza ela está se prejudicando na vida dela, né? Porque ela está deixando de fazer outras coisas para estar em cima do filho, no caso. Que coisa, hein? Só dá para ouvir enquanto o doutor está falando aqui, a plateia só fica falando, olha, e comer. Minha mãe já está perguntando se eu comi. E já dá para ver eles falando. Tem alguma mãe que perguntou se você estava no Movimento Jovem? Tem alguma mensagem registrada aí? Você pode mostrar? Dela. Você pode mostrar, não? Não pode, não quer mostrar, tá bom. Agora, uma coisa que eu gostaria até de perguntar pro senhor, doutor, antes de passar aqui para a plateia, a gente não pode também dizer que prejudica o tempo integral. Por que eu digo isso? Eu estudei, na minha época de escola, eu virava madrugada conversando com pessoas no MSN. E aí, era uma coisa que me forçava, depois da meia-noite, porque era mais barato, aí discava lá, ouvia o barulhinho, e aí eu ficava a madrugada toda no MSN conversando, e sendo que eu conversei com meu amiguinho na escola, né? Fiquei na escola e ficava lá. E o celular, ele trouxe essa mobilidade, só que é claro que hoje a gente conversa com muito mais pessoas e com muito mais velocidade, né? Mais frequência durante o decorrer do dia. Você pode dizer que é também algo positivo, porque querendo ou não, eu perdia horas do meu sono e ficava no outro dia acabado, porque eu queria ficar conversando não sei o quê. Né? Hoje, realmente, a gente perde tempo. Só que a gente consegue fazer tudo, né? Também agindo. É positivo? É positivo, com certeza os dispositivos hoje em dia, eles vieram para facilitar a nossa vida. Então a gente tem num único aparelho várias facilidades, então a gente vê e-mails, a gente responde textos, a gente consegue mandar fotos, a gente consegue saber a localização, pedir um táxi, pedir alguma coisa. Então com certeza a tecnologia é positiva. O grande problema é quando a gente não consegue ter foco para as atividades que a gente precisa realizar, porque a internet o tempo todo fácil na nossa mão, ela pode desviar o nosso foco atencional e impedir que a gente consiga concluir as tarefas. Isso aumenta muito essa probabilidade. Se fizesse uma pesquisa desse jovem anterior, ele seria mais ou menos um nomofóbico de hoje? Então, porque o termo nomofobia vem de dispositivos móveis. Né? Mas é óbvio que engloba também a internet. A internet, ela conecta a gente, né? Com a rapidez da informação e da comunicação é maior com a internet. Então, com certeza o termo engloba o uso da internet de forma mais geral. Certo. Muito legal. E, doutor, inclusive para quem tiver pergunta lá no Facebook, pode mandar pra gente, é só entrar no facebook.com/Movimento Jovem Oficial. Você entra lá, pode mandar pergunta por inbox, se tiver com vergonha, pode mandar no post que eu fiz também, tem lá uma fotinho de um cara tomando café e trabalhando no celular.
E eu achei incrível essa foto porque tem muita gente que é meio workaholic, sabe? Quer trabalhar toda hora e fica no celular o tempo todo. Isso se transforma numa nomofobia ou não? Ainda assim é só porque é o trabalho, não tem problema, pode continuar fazendo? Então, você me fez lembrar um caso que eu atendi recentemente de um funcionário de uma empresa em que ele começou num cargo baixo e, à medida que ele foi obtendo mais funções dentro da empresa, cada vez mais os chefes queriam que ele estivesse conectado o tempo todo. Chegou um ponto em que ele estava trabalhando a madrugada inteira e o dia inteiro. E chegou um momento que ele não conseguia mais falar, ele ficava extremamente estressado, e o que a gente chama de burnout, uma síndrome de esgotamento. Então, esse limite, quem tem que dar é a pessoa, porque se vem uma ordem e você acata essa ordem, e começa a não dormir, a responder o celular, atender ligações a qualquer momento, você está expondo a sua saúde a uma situação que pode desenvolver um transtorno psiquiátrico mais para frente. É uma coisa bem interessante de ser bem estudada mesmo. A partir de qual momento a pessoa está ali, ela tem os afazeres dela, como você falou, ela concentrou tudo ali. Então ela recebe e-mails do trabalho, ela tem a vida social, os amigos e familiares que ligam, WhatsApp, tudo mais, mas ela também tem a vida dos outros para cuidar, como o Facebook, Instagram e outras coisas, Snapchat e tudo mais. Tudo isso, eu tenho que separar o meu dia para poder ver a vida dos outros, a verdade é essa, né? Ou postar sobre a minha vida, me comunicar com a família e amigos, tenho o meu trabalho e tudo eu faço com o celular. Então tudo gira em torno disso. A partir de qual momento que isso vai acabar me prejudicando, sendo que se eu parar de alguma das coisas, eu não vou dar atenção à minha família, ou não vou ter uma vida social, um pouco de lazer, poderíamos dizer, ou eu não vou dar atenção ao meu trabalho. Qual é o momento de eu diminuir algumas dessas coisas sem deixar a outra, fazer mais uma coisa e menos a outra? E o grande ponto disso aí é que essa interação social que acontece através de mídias sociais, ela não é uma interação social real, ela é uma interação social virtual. Quando a gente está num meio virtual, isso já está comprovado, a gente se comporta de uma maneira diferente do que aquela que a gente se comportaria no meio real. Então, num WhatsApp, num programa desses de chat, a gente pode dizer coisas no calor da emoção, a gente pode ter coragem de dizer uma coisa ou outra que na vida real a gente não teria. E isso acaba deixando a pessoa com menos habilidades, menos skills. Por quê? Porque a interação social real, ela exige muito mais coragem e muito mais desafios. Você estar presente, ter a postura, conseguir dizer aquilo que você quer dizer e, de fato, conseguir passar a mensagem que você quer dizer. Então, as interações sociais, elas perdem qualidade, sim. O ideal seria usar mais afins de trabalho, também um lazerzinho ou outro, mas se for interação social, melhor é cara a cara. Você tem que fazer a observação que você é muito bem desinibido numa rede social, você posta as fotos, mas na vida real você tem vergonha e você não consegue ter aquela mesma desenvoltura que você tem. E o nosso trabalho, na maioria das vezes, acontece na vida real. Uma reunião, um contato que você precisa discutir, muitas vezes opinar. Então a pessoa pode ter fragilidades em habilidades sociais no mundo real e no mundo virtual ela é ótima, ela tem fotos, ela é uma pessoa perfeita e tudo mais. E como a gente vê isso, né? Como líder de jovens, eu já vi muitos jovens que chegam e tudo bem, mas aí de repente escorre um assunto e escreve tão bem, parece que fez faculdade de jornalismo. Mas você olha e fala assim, mano, eu não sabia que você tão, né, cara de tapado assim, pareceu fazer alguma coisa. A Verônica, ela tem uma pergunta para dizer. Boa tarde, doutor G. Eu gostaria de saber que no uso do celular, o que mais vicia? São os jogos ou são as redes sociais? Na sua opinião, né? No caso, na sua opinião. Então, o que a gente tem de estudos, na verdade, é que as pessoas que são viciadas em compras, elas vão utilizar o celular para comprar. Então, elas vão deixar de ir até a loja física e vai utilizar o dispositivo móvel
para compras, por exemplo. No caso dos jogos, também houve uma modificação na forma como os jogos estão sendo disponibilizados, porque cada vez menos as pessoas usam jogos no videogame, no computador, e os jogos estão se tornando mais mobile, estão se tornando mais em dispositivos que estão com a pessoa, que ela pode jogar o tempo inteiro, ela pode coletar moedas, ela pode comprar, inclusive, coisas nos jogos, onde ela estiver. Então, eles têm usado esses dispositivos também para fazer uma modificação como os jogos estão sendo disponibilizados. Inclusive, doutora, Letícia Gonçalves mandou aqui no Facebook, falando isso mesmo. Quanto mais evoluído o celular mais ela depende dele. E é uma coisa que está se tornando incrível, até mesmo porque no celular a gente tem aquela mania de falar: oi, tudo bem, como é que você tá? E já manda o que você tem que mandar. Tipo, manda pergunta já, manda favor que você quer, tudo que você quer você manda lá. E eu acho que, eu não sei, o senhor me fale se é verdade o que está acontecendo. As pessoas estão se tornando um pouco mais mal educadas quando o assunto é celular, e no convívio social também. Isso está acontecendo? Todas as relações sociais se modificaram com esses celulares que permitem a pessoa mandar mensagem a qualquer momento. Inclusive, quando a gente que tem pacientes, e as pessoas precisavam antes entrar em contato através de uma secretária, de mandar um e-mail, hoje em dia, à meia-noite, a pessoa consegue ter acesso a você, fazer uma pergunta que às vezes poderia esperar, que às vezes poderia aguardar alguns dias. Hoje em dia, as pessoas podem te mandar mensagens sem você autorizar. Então, ela tem teu número de telefone, ela consegue o teu programa de chat, ela consegue te mandar uma mensagem, ela tem acesso a uma foto que está na tua... Então, eu acho que o uso dos aparelhos, eles podem possibilitar com que as pessoas sejam mais inadequadas nas relações, sim. E não perceber horários, porque até antigamente você não ligava para uma pessoa a partir das 23 horas, a não ser que fosse numa situação mais delicada ou que exigisse a comunicação com a pessoa. Até hoje em dia não, com o celular a pessoa te manda mensagem às 2, às 3, os grupos estão... Sempre as pessoas estão se comunicando nos grupos durante a madrugada, então existe uma falta de... a pessoa pode ter menos limites e ter mais falta de respeito, sim. É isso aí. Elza, eu vou pedir para você fazer a pergunta da plateia, que a minha pergunta é para fechar com chave de ouro. Então vai lá. Fala, Andressa. Então, eu gostaria de saber assim, se existe um jeito certo de usar o celular sem me tornar uma viciada. Então, o mais importante é você conseguir não usar o celular quando você estiver fazendo outra atividade. Então, sala de aula não é um lugar para você responder mensagem de celular. Reunião não é local para você responder mensagem de celular. Durante as refeições, você deve conseguir se manter não respondendo outras mensagens. Então, o celular, ele não deve competir com as outras interações que você vai desenvolver na sua vida. Ou seja, fazendo tudo isso, né? Falei no banheiro também. No banheiro, banheiro também. Antigamente a gente pegava o shampoo e ficava lendo ele. Exercitava a leitura. Aquela revista, aquela revista pequenininha lá, esqueci. E ficava lá olhando, folhando, olhava para as paredes. Todo banheiro tinha aquela pilha de revistas. Tinha, então. E aí tinha que fazer isso. Eu falei que eu queria fazer a pergunta por último, que é uma pergunta mais direta. Quando que uma pessoa para e fala: vou procurar um psiquiatra? No caso, te procurar, porque eu já estou num nível hard de uso de celular e acabou a minha vida, eu preciso de um psiquiatra para me ajudar. Não, o caso grave, que é a dependência de celular, que é raro, não é a maioria das pessoas, não é nem 10% das pessoas, assim como da dependência química, ela é trazida para tratamento. Então, ela na maioria das vezes, ela não busca tratamento diretamente. Então, na maioria das vezes, ela não reconhece que ela destruiu todos os seus relacionamentos, que ela destruiu toda a sua vida real,
está só vivendo uma vida virtual e que ela desenvolve sintomas físicos de abstinência quando ela não tem o uso do celular, igual dependente químico. Então, na maioria das vezes, alguém traz essa pessoa e ela tem que receber um tratamento muito semelhante àquele que a pessoa dependente química deveria ter, que é ficar abstinente do uso do celular e reaprender a utilizar o celular. Porque no caso o celular não é uma droga, mas o celular ele tem efeito dentro do nosso cérebro, efeito positivo, de bem-estar, de prazer. Então, lógico que numa quantidade menor do que uma droga, que a droga é uma substância química que entra dentro do cérebro. No caso dos comportamentos, eles produzem aquele reforço positivo, aquele bem-estar, mas uma medida menor. Por isso que eles não causam vício tanto quanto as drogas. Doutor, só mais uma coisa, a gente vê que o uso excessivo é prejudicial à saúde, não somente à vida social, porque, não sei se tem resposta a essa pergunta, mas as empresas, né, de celular, o marketing aí fora, é para que nós fiquemos cada vez mais dependentes do celular. Cada celular novo é uma função a mais que vai tirar você de um lugar para te colocar na frente do celular. Existe algum órgão, alguém vendo isso, ou simplesmente está acontecendo até o dia que a gente vai passar, dormir, eu preciso do celular, até para dormir, para acordar a gente já precisa do despertador, mas até para dormir, para comer, a gente vai substituir tudo que a gente faz, porque o celular vai nos dar essa função. Existe alguma coisa em cima disso, ou não? Então, essas dependências comportamentais, elas são muito menos estudadas porque elas têm um poder menor de viciar as pessoas. Porque dependências, por exemplo, de compras, dependência de jogos. Então, todas essas situações comportamentais que podem fazer a pessoa ficar viciada, elas têm um poder menor e muitas vezes a pessoa consegue esconder e consegue se adequar à vida. Isso não chama tanto atenção, porque ninguém vê como um problema. Mas então por isso é muito menos visto pelos órgãos regulamentadores. Ainda tem a questão de que através do celular as pessoas sabem o tempo todo onde nós estamos, quais sites nós visitamos, quais roupas, quais cores de roupas nós gostamos. Então essas empresas elas têm acesso a todas as informações nossas o tempo inteiro. Então, isso é muito maior do que o que a gente imagina. Seria desinteressante fiscalizar isso, né? Eu vi, pastor, umas campanhas justamente de trabalho e também de mães que mostram, ensinam a como não deixar o filho ali totalmente em frente ao computador, em frente a um celular, que eu já vi criança de 5 anos com um iPhone 6. Eu assim, tipo, né, e uma criança de 5 anos. Vai fazer 3, se der o celular na mão, ela desbloqueia, ela vai. Já manda coisa. Ver, ela sabe. É uma coisa que realmente só Deus. E uma coisa que até gostaria até de mencionar, que me fez lembrar, todos nós aqui que pertencemos à igreja, nós somos jovens, mas uma coisa que me trouxe à memória é que o nosso Deus, ele traz um espírito de moderação, né? Então a gente se diverte, a gente se alegra, e não está ninguém aqui no celular. Eu acho interessante todo mundo tomar também esse exemplo, rir, contar piada cara a cara, que a gente consegue assim viver uma vida bem melhor. Com certeza, uma vida muito melhor. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Para as pessoas solicitarem seu serviço, até mesmo uma palestra, alguma coisa, como é que faz? Então, o e-mail é diego.tavares@hc.fm.usp.br. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E é isso aí, galera. Deixa o celular de lado. Tem hora que tem que sim, como a gente dizia, com os pais diziam, botar o pé no chão mesmo e ficar o pé na terra, né? E se divertir, fazer outras coisas, passear com a família, curtir, porque a vida tem muito mais a oferecer do que uma pequena telinha na sua mão, tá certo?